Você sabia que abelhas dormem? E que seu sono tem várias similaridades com o de seres humanos? Nesse vídeo procuraremos explicar o que são os ciclos diários e como eles ocorrem em abelhas. Para isso, apresentaremos os circuitos neurais que regulam esses ciclos, as áreas envolvidas e a influência do sono na vida da abelha. Antes de continuar, precisamos compreender o que são os ritmos biológicos. Todas as espécies de seres vivos têm comportamentos padronizados, que podem se repetir em algumas horas, dias ou meses, e a grande maioria possui um período de repouso, o qual chamamos de sono. A função exata do sono ainda é desconhecida, mas sabe-se que esse período é importante, já que animais privados de sono apresentam dificuldades cognitivas e podem até morrer. A periodicidade desses comportamentos define o que chamamos de ritmos biológicos. Esses ritmos biológicos regulam as atividades dos indivíduos ao longo de períodos, e são ativados tanto por reguladores intrínsecos quanto por estímulos externos do ambiente, possuindo um período estável em uma ampla gama de temperaturas. A área da biologia que se dedica ao estudo desses ciclos periódicos é a cronobiologia, que busca descrever os mecanismos, causas e funções desses ciclos. Os ciclos também podem ser chamados de ritmos, e são classificados de acordo com sua duração em 3 classes: os ritmos ultradianos, os ritmos circadianos e os ritmos infradianos. O ritmo ultradiano se refere àquele que se repete em períodos menores que 20 horas, como a necessidade de se alimentar. O ritmo circadiano possui um período próximo de 24 horas e são repetidos diariamente, com a diferença de tempo de 24 horas ajustados pelos fatores do ambiente. Um exemplo é o ciclo sono-vigília. O ritmo infradiano é aquele com um período maior que 28 horas, como ciclos hormonais ou menstruação. Um dos animais de grande curiosidade é a abelha, que possui um ritmo circadiano similar ao dos seres humanos, fazendo suas atividades, como voo forrageiro, em horários específicos do dia e dormindo de 5 a 8 horas por noite. As abelhas são animais que vivem em sociedade e são categorizados em rainha, zangão e operária. É o principal inseto polinizador e, por isso, é muito importante para a reprodução de plantas e manutenção da vida no planeta. O ciclo circadiano da abelha operária consiste basicamente no comportamento de acumulação, buscando alimentos para a colmeia. Foi observado que elas conseguem associar a recompensa de comida com um horário específico, mostrando que o ciclo circadiano está ligado com a memória temporal. Sabe-se que as abelhas possuem uma excelente memória temporal e podem aprender a chegar em lugares específicos a qualquer hora do dia. As abelhas forrageiras também dependem do relógio biológico para compensar o movimento do Sol ao longo do dia, já que se orientam mantendo um ângulo em relação ao Sol e à fonte de alimentos. As operárias, que ficam por longos períodos dentro da colmeia, fazem uso do relógio biológico para corrigir sua dança, que utiliza o ângulo em relação ao Sol para informar as outras a direção de comida. Para isso, as abelhas adotam mecanismos evolutivos e estruturas anatômicas que auxiliam em sua reprodução e sobrevivência até hoje. Nas abelhas, o ciclo é regulado por fatores moleculares e neuronais. Os componentes anatômicos relacionados ao ciclo circadiano das abelhas ainda não são tão claros, mas sabe-se que são muito similares às drosófilas, ou mosca de frutas, animal de grande interesse para esse tópico. Nesses animais, os fatores moleculares envolvem proteínas que atuam de forma excitatória, clock e cycle, ativando a transcrição das proteínas inibitórias, period e timeless, interferindo na produção das excitatórias e anulando suas próprias expressões. É por meio dessa dinâmica de estimular a autoinibição que as proteínas geram uma periodicidade. A dinâmica desse processo consiste basicamente na produção e acúmulo das proteínas period e criptocromo, pelo complexo cycle-clock durante o dia. Devido ao aumento do complexo period e criptocromo, este adentra o núcleo da célula e inibe a produção dos compostos period e criptocromo, como se fosse uma autoinibição. Isso ocorre no início da noite, fazendo com que a abelha produza mais cycle e clock durante todo o sono, no período noturno, comprovando um mecanismo homeostático que se reflete na necessidade de dormir. A hipótese levantada atualmente é que todo esse processo ocorre em uma área entre os cálices e os lobos antenais, do corpo pedunculado,
mas neurônios do lobo óptico e outras partes do cérebro também estão envolvidas nesse processo. A luz é captada pelas células fotorreceptoras e, através dos interneurônios ópticos, passa pela lâmina, no quiasma externo, em direção à medula, no quiasma interno, se projetando para o lobo óptico e indo para o cálice ipsilateral e contralateral. Através de estudos realizados em 2002 para tentar compreender mais sobre o relógio biológico das abelhas, foi observado que elas preferem descansar em lugares com uma temperatura ambiente próxima de 28 graus Celsius. Essa preferência permite que elas conservem energia durante o sono, visto que são animais ectotérmicos e sua temperatura corporal é similar à do ambiente. Também foi descrito que o sono de uma abelha não é uniforme e pode ser dividido em 3 estágios, que diferem na postura e posição das antenas, duração do sono e limiar de resposta sensorial aumentado. É possível traçar uma analogia ao sono de seres humanos, que também são divididos por estágios com diferentes durações e limiares de resposta sensorial. Ainda, abelhas privadas de sono apresentam dificuldade de aprendizagem e fazem uma waggle dance desemparelhada ou com orientação angular errada, concluindo que o relógio biológico da abelha está envolvido em comportamentos complexos, como orientação em relação ao sol, memória temporal, divisão do trabalho e coordenação social das atividades dentro da colônia. Apesar do que foi apresentado, ainda é preciso aprender muito mais sobre os mecanismos neurais e moleculares que governam o ciclo circadiano das abelhas. Também existem significantes espaços vazios em nosso conhecimento relacionados às bases moleculares do relógio biológico, e as caracterizações anatômicas estão em seus passos iniciais. É notória a importância dos ciclos circadianos nas abelhas para sua sobrevivência. Como vimos, esse comportamento é controlado por fatores intrínsecos e regulados pelo ambiente, através da luz e temperatura. Esses estímulos juntos geram um ritmo circadiano, ajudando o animal a regular as atividades diárias necessárias para a manutenção do organismo e sua sobrevivência.